Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai para a parte 2 do Resolvendo Exercícios de Potencial Elétrico desse livro aqui, Tópicos de Física. Bom, só lembrando que eu estou deixando aqui na descrição um link para você fazer o download do PDF com essas questões que a gente está resolvendo. Bom, então vamos lá para as questões da parte 2. Questão 7. O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme Q no vácuo é mostrado a seguir. Considere a constante elétrica no vácuo K, 9 vezes 10 a 9, aquele valor que a gente já conhece, tá? Então a gente tem aqui o gráfico do potencial medido em volts em função da distância medida em centímetros, tá? E aí para o gráfico a gente tem esse ponto marcado. Para esse ponto o potencial vale 30 volts e a distância vale 3 metros. E aí com essa informação ele quer que a gente descubra o valor da carga que está gerando esse potencial, essa carga aqui aí. Bom, então o que é que a gente sabe do gráfico? Que o potencial é 30 volts e que a distância é 3 centímetros. Mais uma vez, a gente não trabalha com distância em centímetros, temos que passar para metros. A gente divide por 100 e dá 0,3 metros. Ou, se você preferir, 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? E aí, com essas informações, a gente é capaz de descobrir o valor dessa carga aqui, tá bom? Lembrando que potencial é K vezes Q sobre D. Como a gente quer saber quem é a carga, né, o Q, quem está dividindo passa multiplicando, fica V vezes D. E quem está multiplicando passa dividindo, o K fica aqui embaixo. Tá bom? Então, Q vai ser igual o potencial 30, o D em metros 3 vezes 10 a menos 2, e o K 9 vezes 10 a 9. Tá bom? E aí a gente pode fazer algumas simplificações. Ó. 3 e 9, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. E dá para simplificar também o 30 por 3, né? 30 por 3 vai dar 10, né? Então, aqui, ó, 30 por 3 dá 10, 3 por 3 dá 1, tá bom? Então, aí a gente fica na parte de cima apenas com 10 vezes 1, que é 10, vezes a potência 10 a menos 2. Embaixo sobrou 1 vezes 10 a menos 9, que é 10 a 9, né? 10 a menos 9 não, 10 a 9, ok? E aí, divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? 10 a menos 2 menos 9 vai dar 10 a menos 11, tá? Coulombs. Essa seria a carga. Porém, se a gente olhar nas alternativas, não tem nenhuma alternativa com esse valor, tá? A que está mais próxima são a B, que é 0,1, e a D, também 0,1, mudando o expoente, né? A B é 10 a menos 12 e a letra D de dado é 10 a menos 9. Então, bora ver qual dessas aí é a correta, tá? Então, a gente tem isso daqui, 10 vezes 10 a menos 11. Como nas alternativas aparece 0,1, eu vou andar com a vírgula aqui, ó, duas casas para a esquerda, para que esse 10 vire 0,1. Então, fica 0,1 vezes 10 elevado a 2, porque andei com a vírgula duas casas e andei para a esquerda, então esse expoente é positivo. E o 10 a menos 11, que já existia, tá? E aí a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. 2 mais menos 11 vai dar 10 elevado a menos 9, tá? Então é 0,1 vezes 10 a menos 9 coulombs, tá? Que a gente poderia escrever também como sendo 0,1 nanocoulombs, tá bom? Como o expoente é menos 9, a resposta correta seria a alternativa D de dado. Questão 8 diz o seguinte: em todas as figuras a seguir, as cargas elétricas utilizadas possuem o mesmo módulo e são pontiformes. Quando a carga é negativa, o sinal está indicado, tá? Então a gente tem aqui 5 configurações de cargas, né? Em cada uma dessas configurações existem algumas cargas. Está aqui, ó, carga Q, Q, menos Q, Q. Em cada uma delas, a configuração é diferente, tá bom? Aí ele fala aqui embaixo, ó, levando em conta a posição das cargas em cada situação e considerando os pontos A, B e C centros das circunferências, A, B e C, e D e E centro dos quadrados, ó, ponto D e ponto E são o centro desses quadrados, determine em quais desses pontos o vetor campo elétrico é nulo e letra B, em quais desses pontos o potencial elétrico é nulo. Então, a gente vai analisar o campo elétrico e o potencial elétrico em cada uma dessas situações, tá bom? Então, bora para cá, para a imagem maior, para a gente fazer essa análise. Começando com a análise do campo elétrico, tá bom? Então, vamos ver o campo elétrico aqui nessa primeira situação. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, então a gente vai desenhar os vetores dos campos elétricos produzidos por cada uma dessas cargas, tá bom? Então a gente tem duas cargas positivas na parte de cima, uma carga negativa na parte de baixo. A gente sabe que campo elétrico produzido por carga positiva tem sentido de afastamento, então eu vou ter dois vetores aqui para baixo, né? Graças
a essas duas cargas aqui de cima. E carga elétrica negativa produz campo de aproximação. Então também tem mais um vetor campo elétrico aqui para baixo. Então a gente tem três vetores de mesma direção e mesmo sentido, então eles não se anulam. Então nessa primeira situação, situação 1, o campo elétrico é diferente de zero. Tá? Situação 2, no ponto B. Tenho três cargas positivas, todos os campos são de sentido de afastamento, né? Então essa carga aqui de cima produz um campo para baixo, essa carga aqui da direita, ó, produz um campo para cá, essa carga da esquerda produz um campo para cá. Tá? Como esses vetores estão diagonais, a gente precisa decompor para fazer essa análise. Então esse vetor aqui da direita, ó, como ele é diagonal, ele tem uma componente horizontal para a direita e tem uma componente vertical aqui para cima. A mesma coisa com esse outro vetor, ó, ele tem uma componente para a esquerda e tem uma componente aqui para cima. Tá? As componentes horizontais se cancelam e as componentes verticais também, já que como essas componentes verticais são apenas uma parte desses vetores, né, a soma dessas duas componentes se anula com essa componente aqui para baixo. Então eu posso dizer que o campo elétrico aqui na situação 2 é zero. Tá? Já na situação 3, ó, eu tenho duas cargas positivas, então vou ter dois vetores para baixo e tenho uma carga negativa, campo de aproximação, vetor para cima, dois para baixo, um para cima de mesma intensidade, não vão ser anulados. Tá? Então na situação 3, o campo elétrico não é zero. Na situação 4, ó, tenho essa carga negativa, produz um campo de aproximação. Essa carga positiva, campo de afastamento. Essa carga negativa, campo de aproximação. E essa carga positiva, campo de afastamento. E aí eu tenho quatro vetores, ó, situações opostas, eles vão ser anulados. Então eu tenho que na situação 4 o campo elétrico é nulo, é zero sim. Tá bom? Já na situação 5, a gente tem carga positiva, campo de afastamento. Então, dessa carga aqui é para cá. Essa outra carga positiva também de afastamento, para cá. Essa carga negativa é de aproximação, para cá. E essa outra carga negativa também é de aproximação, para cá. Então, os vetores não são opostos, então eles não se anulam. Então, o campo elétrico aqui na situação 5 é diferente de zero, tá bom? Como ele pediu os pontos em que o campo elétrico é nulo, esses pontos são na situação 2, que é o ponto B, e da situação 4, que é o ponto D de dado, tá? Então, o campo elétrico é nulo nas situações B e D. Já na letra B, ele quer fazer a análise do potencial. E aí, como o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar, a gente não precisa se preocupar com direção e sentido. A gente faz apenas a análise da quantidade de cargas positivas e negativas, né? Porque se eu tenho uma carga positiva e outra carga negativa, o potencial delas vão se anular, porque vai ser um potencial positivo e um potencial negativo. Tá? Mesma coisa se eu tenho duas positivas e duas negativas, vão se anular. Tá? Na situação 1, eu tenho duas positivas e uma negativa. Então, não tem como se anular, né? Então, o potencial aqui é diferente de zero. Na situação 2, eu tenho três cargas positivas, também não tem como anular o potencial, né? Eu vou somar os três potenciais, vai dar um potencial 3V. Então, aqui é diferente de zero. Na situação 3, eu tenho duas cargas positivas e uma carga negativa, também não se anula, né? Eu vou ter dois potenciais positivos e um potencial negativo, não tem como se anular, é diferente de zero. Na situação 4, eu tenho duas negativas e duas positivas, então aí se anula, né? Essas duas de baixo se anulam, essas duas de cima se anulam, então o potencial aqui é zero. Já na situação 5 também, ó, duas positivas e duas negativas, o potencial vai se anular também. Portanto, o potencial é nulo nos pontos D e E. Ok? Questão 9 diz o seguinte: considere uma carga pontiforme positiva Q fixa na origem de um sistema de eixos cartesianos e dois pontos A e B desse plano, como mostra a figura abaixo. Tá? Então está aqui a carga Q e os pontos A e B. No ponto B, o vetor campo elétrico tem intensidade E e o potencial elétrico é V. Tá? No ponto A, os valores dessas grandezas serão respectivamente iguais a quanto? Tá? Então ele está comparando o potencial e o campo elétrico do ponto B com o ponto A. Tá bom? Então, como é a mesma carga que produz o campo e o potencial nos pontos A e B, nós temos que fazer uma análise da distância da carga até esses pontos. O que é que a gente sabe? Sabe que potencial é K vezes Q sobre D.
Ou seja, o potencial ele é inversamente proporcional à distância. E a gente sabe que o campo elétrico é o produto de K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, o campo elétrico ele é proporcional ou inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Então, a gente tem que partir por essa análise. Então, o que é que a gente vai fazer? Ver qual é a distância da carga para o ponto A, ver qual é a distância da carga para o ponto B, tá? Para o ponto A é mais fácil, né? É só a gente contar aqui os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, a distância da carga para o ponto A, vamos botar aqui 10 quadradinhos, né? Não tem unidade de medida, a gente chama somente de 10. E aí a gente precisa ver qual é a distância agora da carga para o ponto B, que seria essa diagonal aqui, né? Como é uma diagonal, não dá para a gente sair contando esses quadrados. O que é que a gente vai fazer? Vai montar um triângulo retângulo e usar Pitágoras, tá? Então eu vou ter aqui, ó, esse cateto do triângulo e vou ter esse cateto do triângulo. Para saber o tamanho dos catetos, é só a gente contar os quadradinhos, ó. Essa parte de baixo roxa tem 1, 2, 3, 4 quadrados. E essa parte vertical tem 1, 2, 3 quadrados. Então, ó, o nosso triângulo, vamos para cá, tá assim. Aqui vale 4, aqui vale 3 e aqui é a distância até B, né? Então a gente sabe que por Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então a gente vai ter 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Como está ao quadrado, a gente tira a raiz, né? Então a distância até B vai ser 9 mais 16 dá 25. Como está dentro da raiz de 25 é 5, tá bom? Então, ó, a distância da carga para B é 5 e a distância da carga para A é 10. Ou seja, a distância está dobrando, tá bom? Então, se a distância está ficando 2 vezes maior, o potencial, ó, ele vai ser 1 sobre 2, já que a distância ficou 2 vezes maior, dobrou, né? E o campo elétrico, ele vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, esse campo elétrico vai ser 1 sobre 4, 1/4, né? Do campo elétrico do ponto B, já que a distância é o dobro, tá? E isso aqui está melhor representado na alternativa A. O campo sobre 4 e o potencial sobre 2, simplesmente pela análise da distância da carga aos pontos, ok? Questão 10 diz o seguinte: nos vértices A e B do triângulo equilátero representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas com cargas A mais 6 microcoulombs e a carga B menos 4 microcoulombs. Tá? Considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 é 9, determine letra A energia potencial armazenada no sistema. Tá bom? Então, quando a gente vai calcular a energia potencial armazenada no sistema, a gente usa a seguinte equação: a energia potencial é K vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas, tá bom? Só um cuidado aqui com relação a essas cargas, né? 6 microcoulombs é 6 vezes 10 a menos 6 coulombs e menos 4 microcoulombs é menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá bom? Então essa energia potencial armazenada aí por esse sistema vai ser 9 vezes 10 a 9, que é o valor do K. A primeira carga 6 vezes 10 a menos 6 e a segunda carga menos 4 vezes 10 a menos 6, tá bom? E a distância entre elas, 3 metros, já está em metros, ótimo, a gente não precisa transformar nada, tá? E dá para simplificar aqui, ó, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1, já ajuda a gente, tá? Então, vamos lá. O sinal de menos da carga negativa eu passo logo para frente e faço a conta, né? Ó, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 4 vai dar 72. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. Mais menos 6 vai dar menos 3, tá? Unidade de medida de energia é joules, tá? Então esse sistema armazena essa quantidade de energia. Se você quiser deixar em notação científica, essa energia pode ser reescrita como sendo menos 7,2 vezes 10 a menos 2 joules, né? Já que a gente anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Beleza? Letra B, ele pergunta qual é o potencial elétrico resultante no vértice C, aqui em cima, tá bom? Então vamos lá. Potencial resultante é só calcular os potenciais e somar. Então vai ser o potencial da carga A mais o potencial da carga B, tá bom?
Quem é o potencial da carga A? K vezes a carga A dividido pela distância de A até o ponto C. Quem é o potencial da carga B? É o K vezes a carga B dividido pela distância da carga B até o ponto C, que é o local onde ele quer que a gente calcule esse potencial. O K é 9 vezes 10 a 9, a carga A é 6 microcoulombs e a distância é 3 metros. A distância de A para C é 3 metros e de B para C também 3 metros. O K, 9 vezes 10 a 9, a carga B é menos 4 vezes 10 a menos 6 e a distância é 3. Então, fazendo aqui essa conta, ó, dá para a gente simplificar. 3 por 6 vai dar 2, 9 vezes 2 vai dar 18. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 9 mais menos 6 vai dar 3. Mais com menos, então aqui vai dar menos. Dá para simplificar de novo, ó, 9 por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 9 mais menos 6 vai dar 3. Bom? Então, quando a gente tem soma ou subtração de potências de mesma base, a gente faz a operação com os números que estão na frente da potência. 18 menos 12 vai dar 6. E repete tanto a base quanto o expoente. Então, fica 6 vezes 10 a terceira volts, já que eu estou medindo potencial. Ok? E tem a pergunta da letra C. Ele pergunta: a energia potencial adquirida por uma nova carga de prova que tem uma carga 2 milicoulomb, lembrando que 2 milicoulombs é 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, se ela for colocada aqui no vértice C. Então vai entrar aqui uma nova carga, Qzinho, de 3 milicoulomb. Ele quer saber qual a energia potencial que essa carga vai absorver, tá bom? Então a gente pode lembrar da seguinte, ó, o potencial é igual a energia potencial dividido pela carga. Como ele quer a energia potencial, o Q que está dividindo passa multiplicando, tá bom? Então essa energia potencial vai ser igual a essa carga, que é 2 milicoulomb. Então é 2 vezes 10 a menos 3. E o potencial do ponto C, né? Porque a carga foi colocada no ponto C. E esse potencial, ó, é o que a gente achou na letra B. 6 vezes 10 a terceira. Bom? Então a gente tem 10 a menos 3 cancela com 10 a terceira. 2 vezes 6, 12. Tá bom? Unidade de medida de energia, joules. Então, pessoal, era isso. Chegamos ao final do Resolvendo Exercícios de Potencial Elétrico do livro Tópicos de Física, né, do nível 1, bloco 1. Eu vou estar deixando aqui para vocês um link com um vídeo para vocês assistirem a aula completa sobre potencial elétrico e o link para vocês assistirem a parte 1 da resolução dessas questões. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.